Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Ainda que você não seja um leitor assíduo da Bíblia, ou mesmo que você nem seja cristão, é muito provável que você conheça a passagem em que Eva foi seduzida no paraíso por uma serpente para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, geralmente associado a uma maçã. Esta é uma das histórias mais famosas do texto bíblico. Não por acaso, ela é a base de toda a teologia da redenção e salvação da humanidade, segundo a ótica cristã. E por ser um trecho muito conhecido e importante, a maioria de nós tende a adotá-lo de forma literal, e poucos ousam questioná-lo e olhar com estranheza para o fato de que uma cobra que fala induziu uma mulher, a primeira da nossa linhagem, a comer o único fruto que havia sido proibido por Deus diante de toda a criação. Mas é claro que falando assim, realmente parece tanto incomum, não é mesmo? É por isso que existem inúmeras perspectivas que explicam essa passagem de forma diferente, analisando o contexto no qual o livro de Gênesis foi escrito e considerando o fato de que a serpente pode ser, na verdade, uma metáfora, o que ampliaria e muito as interpretações que estamos acostumados a fazer. Hoje nós vamos apresentar algumas dessas interpretações para você, especialmente aquela fornecida pelo texto original em hebraico, que é a origem da nossa Bíblia atual, a Bíblia cristã. Espero que esses novos pontos de vista possam ajudar nos seus estudos e suas dúvidas e, quem sabe, te aproximar um pouco mais de Deus, que é o que realmente importa. Vamos lá? Como eu disse, Gênesis é um livro comum tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo. Aliás, grande parte das escrituras sagradas são compartilhadas por essas crenças, estando contidas no que nós, cristãos, conhecemos por Antigo Testamento. A sua estrutura inclui basicamente o seguinte: o Pentateuco, que é o conjunto das 5 primeiras obras, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mais 16 livros históricos, 18 proféticos e 7 sapiensais, livros de sabedoria. O correspondente judaico seria o Tanakh Ish, ou Bíblia Hebraica, como costumamos chamar. Ele inclui basicamente os mesmos livros, mas estruturados de forma diferente. Os primeiros, o Pentateuco, formam a Torá. Depois temos o Neviim, o conjunto dos livros proféticos que são divididos entre profetas pioneiros e últimos profetas, ou profetas maiores e menores. Ketuvim, que são os escritos poéticos ou de sabedoria, e os históricos, que reúnem o mesmo conteúdo numa coleção de obras mais abrangentes. Mas a divisão estrutural não é a única diferença entre eles. As diferentes traduções e as línguas nas quais foram difundidas criaram um grande abismo entre o Tanakh e o Antigo Testamento Bíblico, o que, por consequência, gera uma infinidade de interpretações para um texto que, teoricamente, seria o mesmo. A serpente do Gênesis é um caso clássico dessa diferença cultural e linguística. Para nós, que recebemos traduções vindas do grego, latim e até do inglês, a palavra original em hebraico, nahash, foi traduzida como serpente. E, de fato, na maioria dos contextos, ela pode receber essa tradução. Contudo, a língua hebraica possui uma especificidade que poucos conhecem. A sua estrutura é baseada em verbos, isso é, na descrição de ações. E os substantivos, os nomes que damos aos seres, lugares e coisas, são derivados desses verbos. Por isso, em algumas ocasiões, nahash pode significar fazer magia, fazer feitiçaria ou agir como um deus, uma divindade. Para nós, a escrita poderia ser representada como serpentear, mas o significado, como você viu, seria totalmente diferente do que estamos acostumados. É por isso que algumas interpretações enxergam a serpente do Antigo Testamento como uma espécie de divindade, um anjo ou até mesmo um semideus. Mas é preciso deixar claro que, para a cultura judaica, a serpente nunca foi identificada com Satanás.
o diabo, em nada do gênero. Essa é uma interpretação eminentemente cristã e não faz parte do judaísmo. Uma dessas interpretações que veem a serpente como um ser divino ou uma representação deste foi formulada por um conjunto de crenças filosóficas religiosas que surgiram na região do Mediterrâneo durante os séculos I e II depois de Cristo, o gnosticismo. Essas correntes unem as revelações feitas por Jesus com conhecimentos advindos de outras culturas, como a dos sírios, gregos, egípcios, persas e outros. É por isso que seus ramos são tão diferentes e nem sempre o que é válido para um funciona também para o outro. Mas, de forma geral, os gnósticos também se baseiam na Bíblia cristã, nos ensinamentos do Antigo e Novo Testamentos, e também em livros e textos considerados apócrifos, ou seja, escrituras que teoricamente têm a mesma relevância histórica e teológica, mas que foram deixados de fora do cânon, da seleção de livros oficiais que chegou até nós. Alguns dos maiores exemplos são o Evangelho de Tiago, o livro da Natividade de Maria, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria Madalena, o livro de Enoque e assim por diante. Porém, apesar das diferenças inerentes a este movimento tão diverso, praticamente todos os gnósticos concordam com uma coisa: Javé, o Deus dos Hebreus presente no Antigo Testamento, não é o Criador do universo, mas um Deus menor, mau, que frequentemente é chamado de Demiurgo. É com isso que eles explicam todas as tragédias e atrocidades presentes no começo da Bíblia, como as guerras, o dilúvio, a destruição de cidades inteiras. Segundo eles, nada disso seria feito por um Deus amoroso, mas esses comportamentos são perfeitamente condizentes com um ser maldoso, que quer aprisionar e controlar. Aliás, essa é uma opinião polêmica, eu sei, e bastante diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir. No entanto, ela gera uma interpretação bastante curiosa para a serpente do Gênesis, que é o verdadeiro propósito deste vídeo. Para os gnósticos, a serpente seria um ser imortal, com poderes divinos, mas não um representante do mal, como Satanás, mas do Deus desconhecido, o verdadeiro Criador, que é o mesmo apresentado por Cristo no Novo Testamento. Nesse sentido, o que a serpente faz é libertar os primeiros humanos, oferecendo a eles o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que seria o primeiro passo para a verdadeira liberdade, que para eles só é possível alcançar através do conhecimento. Daí, o nome da crença que deriva da palavra gnosis, que significa conhecimento em grego. Então, o fato do termo hebraico nahash poder significar algo como agir como Deus na língua em que o texto foi originalmente escrito, seria um forte indicativo de que a serpente não seria literalmente um animal, mas uma espécie de anjo enviada para ajudar os humanos. Não é à toa que a serpente é vista como símbolo de sabedoria em diversas culturas, como entre os gregos, sumérios e, é claro, os egípcios. E por falar em egípcios, eles também nos oferecem uma interpretação diferente e bastante interessante sobre o papel ou o estatuto da serpente no Gênesis. Bom, não os egípcios em si, mas a sua relação sócio-histórica com os hebreus no Antigo Testamento. Para entender essa relação, vamos observar algumas imagens. Essa, por exemplo, mostra a parte superior e mais interna do sarcófago, que continha a múmia do faraó Tutancâmon, que governou o Egito de 1336 a 1327 a.C., durante a 18ª dinastia. Já esta é a máscara mortuária da mesma múmia. Vocês perceberam algo em comum entre elas e o tema do nosso vídeo? Tenho certeza que sim. Ambas carregam a escultura de serpentes expostas bem na fronte do faraó. E elas não estão ali por acaso, apenas como enfeites. Esse tipo de artefato, quando encontrado nos símbolos da monarquia egípcia, são chamados de uraus. Trata-se de uma cobra que representa soberania, realeza,
divindade e autoridade divina no Antigo Egito. Elas também podem ser encontradas no trono do faraó, como é possível ver nessa imagem, e nas representações pictóricas feitas do mesmo, como podemos observar aqui. De forma mais específica, a serpente retrata e representa a deusa Vajet, ou Uto, na versão em grego. Ela era a matrona do Baixo Egito, a deusa responsável pela vegetação, o que a coloca num lugar central, já que os egípcios sempre foram conhecidos por sua agricultura e pelo domínio sobre as águas do Nilo. Talvez seja por conta disso que ela acabou se tornando a deusa representante da realeza, e a sua imagem, corpo de mulher e cabeça de serpente, foi estampada em vários lugares importantes, como acabamos de ver. Então, está claro que as serpentes tinham um papel muito importante para os egípcios, né? Agora vamos entender um pouco melhor qual era a relação desses com os hebreus, o povo escolhido por Deus, que foi retratado no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, podemos apontar para o fato que o Egito normalmente é retratado como sede de um governo imperial opressivo que fez mal ao povo hebreu. É o que está representado na passagem em que Abraão diz a Sarai, sua esposa, para se apresentar como sua irmã quando chegarem ao Egito. Do contrário, eles poderiam matá-lo e deixá-la viva. Você encontrará isso em Gênesis 12, dos versículos 11 ao 15. Bom, mas no fim de tudo dá certo. Mas o texto deixa claro que o Egito é um lugar perigoso por conta dos seus líderes inescrupulosos, que agem como deuses. Isso sem mencionar a escravização dos hebreus que levará aos acontecimentos do livro do Êxodo. Partindo desse ponto de vista, nós podemos entender que as regras contidas nesse primeiro livro e em todo o Pentateuco servem para alertar sobre esse tipo de sociedade opressiva que promove abusos contra o seu povo e contra os estrangeiros. Tudo isso está enraizado no fato de o homem tentar ser ou se ver como um deus, motivo pelo qual a serpente pode ter ganhado essa forma no Gênesis. Faz sentido? Bom, um outro ponto importante está relacionado aos tabus, os elementos que eram considerados como impuros em uma cultura e outra. Os egípcios, por exemplo, consideravam ovelhas e cordeiros como deuses ou animais sagrados. Por isso, eles abominavam os pastores e todos os hebreus que se alimentavam delas. Talvez isso explique por que a primeira oferenda animal exigida por Deus ao povo israelita no livro de Êxodo tenha sido um cordeiro. Antes de enviar os castigos ao Egito, Deus instruiu que um cordeiro fosse sacrificado e que o seu sangue fosse aspergido nas portas das casas dos judeus. Assim, o anjo da morte passaria por elas sem sacrificar o primogênito da família, como teria acontecido com os egípcios. Sacrificar e comer o carneiro seria uma forma de comprometimento com Javé, que saberia que nada nem ninguém seria colocado no seu lugar. Essa é a celebração do Pessah, a Páscoa judaica. Mas, por outro lado, a serpente era considerada um animal impuro na lista contida em Levítico 11. Por quê? O motivo pelo fato de que todo animal que se arrasta no chão é uma abominação, assim como Deus condenou a serpente em Gênesis 3,14. Então Javé disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você vai se arrastar sobre o seu ventre e comer pó todos os dias da sua vida. Bem, mas há algo bastante interessante no início do capítulo 3 de Gênesis. Ele se inicia assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé havia feito. Gênesis 3:1. Ora, já havia ficado claro que Javé fez o céu, a terra, os animais e todas as coisas. Então, qual a necessidade de reforçar que ele havia feito também a serpente, colocando-a como um dos animais mais astutos da criação? O fato é que o Egito tinha uma característica bastante peculiar de representar os seus deuses
com formas zoomórficas e antropomórficas, isto é, misturando traços animais e humanos. A serpente, em particular, havia tomado um lugar bastante especial, representada por Vatjet, pois seria aquela responsável por conferir a autoridade e divindade do faraó, ou seja, por transformá-lo em um deus. Percebeu onde eu quero chegar? A serpente seria um animal tão astuto e sedutor que teria sido capaz de enganar o homem, ou melhor, a mulher, Eva, para fazê-la acreditar que nós, humanos, poderíamos não só sermos como Deus, mas sermos o próprio Deus para os súditos, assim como os faraós faziam. Foi por isso que ela teria se tornado um animal amaldiçoado, abominável, como vimos anteriormente. Além disso, algumas evidências arqueológicas apontam para o fato de que alguns sítios cananitas pré-israelitas prestavam culto a serpentes, como se elas fossem realmente deuses, reafirmando ainda muito mais essa relação de idolatria que sempre foi proibida para os judeus e para o cristão. Nesse sentido, a serpente também poderia ser interpretada como uma espécie de divindade no Gênesis, como acontece no gnosticismo. Mas aqui, diferente do primeiro caso, ela não é um ser iluminado que vem trazer conhecimento, mas uma sedutora que corrompe os humanos, algo mais próximo que estamos acostumados a ouvir. Tudo isso pode fazer-nos pensar que a serpente é um ser completamente execrável nas escrituras sagradas e que tudo delas deveria ser absolutamente evitado. Mas talvez não seja bem assim. Não podemos esquecer que as cobras, como animais, também são criaturas de Deus e têm o seu papel natural, biológico e, para nós, metafórico. Até nas Sagradas Escrituras, elas também são vistas e usadas de forma positiva. A serpente é um dos símbolos da tribo de Dan, por exemplo, uma das 12 tribos de Israel. Deus também ordenou que Moisés construísse um bastão com uma cobra de bronze na ponta para curar aqueles que fossem picados por uma infestação de cobras venenosas no acampamento israelita. Portanto, com base em tudo que vimos aqui, parece que a serpente em Gênesis não é apenas uma cobra comum, ou mesmo a personificação de Satanás. Como estamos acostumados a acreditar, ela parece ser um aviso, um alerta ao mau impulso que leva o ser humano a querer ser como Deus e a mandar no mundo conforme a sua própria vontade. Na época em que o texto foi escrito por Moisés, o faraó egípcio era a maior manifestação disso que Deus queria nos alertar. A prepotência, a arrogância, o egoísmo que tiram o próprio Deus do seu lugar para colocar coisas como riqueza e poder. Isso também não significa que o Egito é ou foi totalmente condenado por Deus. Acontece que, naquele contexto, as suas características puderam ser usadas para representar algo que é eminentemente humano. A inclinação pela busca do conhecimento, que é algo positivo, mas, quando feita de forma desmedida, pode acabar nos afastando de Deus. E para você, o que é a serpente no Gênesis? O que ela pode representar? Deixe nos seus comentários. São tantas possibilidades e certamente vai haver muito enriquecimento nesse nosso diálogo. Agradecemos a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo.